Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou dar uma introdução ao Kivy. Como que nós criamos uma interface gráfica com o Python. É muito simples e eu só peço que você tenha conhecimento prévio sobre classes e sobre funções, porque com o Kivy a gente usa muito disso e é muito importante para que a gente consiga entender a estrutura e como funciona as coisas aqui. É bem simples, então eu te aconselho ir lá, se você não souber, aprender rapidinho e voltar para cá, certo? Beleza. Primeiro a gente vai começar a entender como que o Kivy funciona. O Kivy utiliza de widgets e provavelmente a maioria das interfaces utilizam disso. Mas o que é um widget? O widget é um elemento de interação, ou seja, aqui no Visual Studio Code a gente tem esses botões aqui, isso tudo pode ser considerado como widgets. E também nós utilizamos de layouts para organizar esses widgets de uma forma específica. Nesse caso aqui, a gente pode perceber que tem um botão em cima do outro. E provavelmente isso aqui é um layout. Por quê? Porque eles estão colocando, organizando esses widgets na vertical. E é basicamente isso, é muito simples. A gente tem que começar a se familiarizar com esses termos. Aqui no Kivy, a gente sempre importa algumas coisas no início, que é o app de kivy.app, sempre coloco C, não sei, mas a gente importa essa classe, que ela serve basicamente para inicializar uma janela, e nessa janela a gente coloca todos os nossos widgets e layouts. A gente também pode começar importando uma classe que tem uma função que chama builder e ela fica lá em kivy.lang. O Kivy ele tem uma linguagem própria, né, que se chama KivyLang, e essa linguagem facilita muito o desenvolvimento porque a gente não precisa de criar muita coisa, a gente coloca ali o nome e ele vai criando automaticamente. De início a gente vai precisar disso. Como eu estou falando aqui de widget, layout e tudo mais, a gente tem que saber aonde que eles ficam. Aqui no Kivy a gente pode importar lá do UIX, kivy.uix. Lá fica todos os widgets, layouts e tudo mais. Então a gente pode importar né? A gente já vai conhecer ele agora, que é o Box Layout. Box Layout, ele nada mais nada menos organiza os seus widgets na vertical ou horizontal. Aqui a gente utiliza muito de família, herança. E como que a gente vai lidar aqui? A gente pode pensar e pegar a árvore genealógica. Lá a gente tem o pai, a mãe, que pode ter vários filhos, e esses filhos mais filhos. A gente pode pensar o seguinte: esse pai e essa mãe, sim, eles têm vários filhos, mas os filhos eles só têm um pai e uma mãe. Então aqui no Kivy a gente pode chamar o pai da seguinte forma: self.parent, e chamar os filhos, né? Se eu for o pai, eu posso acessar os meus filhos pelo self.children, que é em inglês filhos, e parents é pai mesmo. E esses childrens vai ser uma lista, né? Lá vai estar todos os widgets. É bem parecido com a biologia lá, a árvore genealógica. O que a gente vai precisar de fazer no começo aqui? É criar uma classe que vai ser o nome do aplicativo. Por exemplo, eu vou colocar aqui program. Eu sempre coloco assim. E aqui esse nome do aplicativo vai herdar essa classe app, né, que vai construir a nossa janela.
Para a gente construir alguma coisa, a gente tem que colocar a função build aqui. Essa função vai ser chamada automaticamente pelo app. Então a gente não precisa ficar se preocupando de onde está vindo isso. Mas é simples, eu coloco app, self e retorno widget ou layout, tanto faz. Aqui a gente vai retornar o nosso box layout. Agora a gente inicializa a classe program, né, que está herdando de app, e de costume a gente coloca esse if name for igual a main. Por quê? Porque nosso script, né, nossa classe app só vai inicializar quando o script for o principal. É basicamente isso. Se você quer saber exatamente o que esse if name for igual a main é, eu vou deixar um link aí na descrição e um card para você saber exatamente o que é. É interessante ver. Agora a gente inicializa a classe, né, .run. Esse run vai inicializar a classe e aqui a gente cria a classe, né, a gente cria o objeto. Isso aqui vai me retornar uma janela simples. Vamos ver como é que fica. Aqui, como eu falei, ó, o nome da classe tá aqui no título. Tem o ícone do Kivy e um box layout que não tem nada porque ele só organiza os widgets. Beleza, ficou legal. Agora a gente pode adicionar widgets dentro dessa classe. E como eu falei, para facilitar, a gente vai utilizar o builder. Mas primeiro, a gente tem que criar a classe principal. A gente pode dar o nome aqui de main. Esse main vai herdar de box layout, ou seja, main é um box layout agora. E não vamos escrever nada aqui. E ao invés de retornar o box, a gente vai retornar o main. Agora a gente pode utilizar o builder para facilitar essa criação dos widgets. Eu vou colocar uma variável aqui, kv, que ela vai conter toda a estrutura do nosso layout. Aqui no kv a gente pode criar uma classe da seguinte forma: a gente coloca essa seta para esquerda, escreve o nome da classe que a gente colocou aqui no Python, fecha, coloca os dois pontos e a mesma indentação do Python a gente coloca aqui. E tudo que tiver abaixo disso, o Kivy vai criar a classe automaticamente e vai adicionar nos filhos desse main, né, que é essa classe aqui, certo? Então se eu colocar aqui um button, e o mais legal aqui, ó, esqueci de falar, que eu não preciso importar tudo que eu colocar aqui dentro. Se isso for nativo do Kivy, ele vai importar automaticamente, como esse button. Aqui a gente coloca um texto, né, sempre seguindo a indentação, ou seja, se eu tô com um button aqui e dou um enter e dou tab, tudo que tiver dentro desse tab vai ser propriedade do button, certo? Aí fica bem simples fazer isso. A gente coloca aqui, por exemplo, o nosso Hello World. Simples, nosso botãozinho e o texto Hello World. Agora não vai, do jeito que tá aqui, não vai acontecer nada, né? Porque isso aqui é só uma string, né? Com todas essas coisas. Para fazer isso funcionar, para o Kivy criar tudo isso, a gente vai utilizar o builder. E o builder tem uma função que chama loadString, né? Que é exatamente isso aqui que a gente criou. A gente vai colocar aqui dentro. O que ele está fazendo? Ele vai pegar essa string, vai transformar tudo isso aqui em código Python para poder pegar essa classe aqui, adicionar os filhos e tudo mais, que no caso é o button, tudo automaticamente. É bem complexo isso, como funciona por trás, mas aqui a gente só precisa saber disso. Eu tenho uma
classe, que eu tô pegando ela aqui, né? Eu criei ela no Python, tô buscando ela através do Kivy e adicionando vários widgets nela. Isso vai funcionar de uma maneira muito simples. E não esquecendo de retornar a classe principal aqui no build da função, aqui no build, que é a função da classe program, que está herdando de app. Simples, não precisa de afobar aí, pode ficar tranquilo. Vamos salvar e inicializar isso para ver como é que funciona. Pronto, agora a gente tem um botão aqui na nossa janela, né? Muito legal, né? A gente já consegue entender como que ele funciona. Como eu falei para vocês, igual aqui no Visual Studio, isso é um box layout, mas a gente pode perceber que tem vários botões um em cima do outro. Aqui o box layout do Kivy, ele vem com a orientation na horizontal, mas se a gente quiser fazer com que ele fique na vertical, é só escrever vertical. Simples, orientation vertical. E se eu adicionar, por exemplo, mais um botão aqui, só que com nada, ele vai estar na vertical. Muito simples. Pronto, agora temos 2 botões. Dessa forma que nós vamos criar a nossa interface. Porque se a gente consegue organizar os nossos widgets, colocar esse na direita, esse na esquerda, definir o tamanho e tudo mais, a gente consegue montar nosso aplicativo. É muito intuitivo, a gente só vai precisar saber como que a gente vai organizar eles dentro da nossa janela. Para saber um pouco mais dos widgets, porque você deve estar se perguntando, pô, beleza, eu sei como é que eu coloco aqui o nosso widget e o nosso layout, mas onde que eu vou achar esses layouts e quais são as coisas que eles têm? Eu vou passar isso ao decorrer dos vídeos, mas o Kivy tem o site lá e tem uma documentação como que funciona e tudo mais, todos os widgets, quais as funcionalidades, tudo mais. Então lá você consegue saber quais as opções que você pode colocar aqui no botão, certo? Nesse vídeo eu queria mostrar mais isso, a estrutura do nosso código utilizando o Kivy. E a gente aprendeu aqui várias coisas, né? Como a função loadString, né? Que ele tem a regra do KV, que a gente cria uma classe e dentro da classe a gente adiciona várias coisas. Nós aprendemos aonde que ficam os layouts e os widgets, né? O ix. E também aprendemos como que inicializamos uma janela, uma window. Fácil, a gente coloca aqui early de program, coloca um retorno na função build, que vai ser o nosso root, né? A gente pode familiarizar com esse root também, que é o principal, né? A classe, a instância mais alta daquela classe, ou seja, aqui o root vai ser o main. E se eu colocar, por exemplo, uma nova classe e escrever root, ele vai ser o máximo, a primeira classe, a mãe de tudo, entendeu? É simples. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso não tenha entendido, não deixe de deixar o seu comentário e falar aí o que você acha que eu preciso de melhorar para que fique mais fácil de entender. O propósito aqui é poder ajudar a você entender como isso funciona, porque pode parecer simples, mas pode ser que no início fique um pouco difícil de entender. E a ideia é exatamente essa, é facilitar, é encurtar o seu tempo de aprendizado. Desde já agradeço, se inscreva no canal caso tenha gostado, não deixe de deixar o seu like aí no vídeo, vai ajudar muito e me motivar a fazer outros tutoriais, certo? Eu pretendo fazer bastante tutorial sobre Kivy e como que a gente
cria os nossos aplicativos, porque é uma coisa simples e que muita gente tem dificuldade em fazer. E até o próximo vídeo.